Dando sequência a essa série de 3 estudos de Romanos 9, nós vamos estar estudando os versículos de 19 a 29. O que o versículo fala? Não é? Tá lá, a soberania de Deus. E aí Paulo começa perguntando: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? O pensamento aqui, irmãos, ele é bem lógico, né? Por quê? Se Deus escolhe quem Ele quer, se Deus endurece quem Ele quer, se Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Deus não tem misericórdia de quem Ele quer, o que a pessoa poderia perguntar? Poxa, então por que Deus reclama se alguém duvida dele? Se Ele endurece o coração daquela pessoa para não acreditar, para ter dúvida? É o que o interlocutor está perguntando aqui, né? Paulo pensa que ele poderia surgir essa dúvida. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Né? Se Deus tem misericórdia, se Deus faz o que Ele quer. Paulo começa a responder a partir do versículo 20. Versículo 20 e 21, Paulo dá a primeira resposta. E o interessante é que a primeira resposta de Paulo a esse homem é: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é você para discutir, para questionar isso? Quem é você para entender os desígnios de Deus? Quem sou eu para duvidar, para questionar? Irmãos, fato é que todos nós estamos condenados à morte. Nós fomos condenados à morte a partir do pecado de Adão. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem vai ser salvo? Quem crê em Jesus. E quem tem a oportunidade de crer em Jesus? Aqueles que o Espírito Santo toca no coração. Nós precisamos, irmãos, refletir a respeito desse ponto. Paulo vai responder aqui: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? Paulo aqui ele está questionando a presunção do interrogador de se achar no direito de interrogar alguma coisa. E aí eu falo para você, toda vez que você se sentir pressionado a fazer esse tipo de indagação, você vai lá no capítulo 11, no versículo 33 ao 36. Né? Ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Quando você se sentir com vontade de questionar alguma coisa, leia isso. É como Deus responde a Jó: Jó, onde é que você estava quando eu fundei o mundo? Quando eu criei o mundo? Onde é que você estava, Jó, quando você foi formado? O que você entende? E é isso que ele nos pergunta. Você quer saber? Responde umas perguntinhas para Deus, que aí de repente ele te responde alguma. E quando Deus começa a fazer as perguntas ali para Jó, no final já fala: Senhor, 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 não precisa me responder nada, já entendi tudo. Já entendi tudo. Quem é você para questionar Deus? Isaías, irmãos, 45, versículo 9, é o texto que Paulo está usando aqui para falar a respeito desse, para
defender, não é para colocar aqui, é o texto que Paulo está usando como argumento aqui. Isaías 45, versículo 9. Esse texto aqui, o povo, ele está questionando Deus, porque como Deus podia usar Ciro, um homem ímpio, para corrigir a nação de Israel? Como é que vai vir um incircunciso para corrigir o povo de Deus? Irmãos, como nós fazemos isso hoje em dia, não é? Achando que o salvador da pátria vai ser alguém que se diz crente, que se coloca no poder. Olha, que muitas das vezes Deus usa o ímpio. Presta atenção. Porque muitas das vezes nós estamos caindo nos mesmos erros que os nossos antepassados. E a Bíblia está aqui para ser nosso manual de conduta, de regra. E mais uma vez eu vou dizer, ela registra os erros do passado não para menosprezar os personagens bíblicos, mas para que nós possamos aprender com essas pessoas e não venhamos a cometer os mesmos erros, mas nós insistimos em cometer os mesmos erros. Veja Isaías 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro, ou quem lhe forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Vou ler de novo o versículo. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Os cacos aqui somos nós, tá? Eu e você. Então, nós somos um caco no meio de outros cacos e queremos contender com o Criador? Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Já viram tal ideia, tal situação? Ou a tua obra não tem alça? Ainda critica ainda? Seria o vaso ali, poxa, você me fez sem alça? Então é esse ponto aqui que Paulo está usando, não é? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então coloca aí no capítulo 9, versículo 20, a referência de Isaías 45, versículo 9. E se você tiver chance, leia o capítulo 45, que você vai entender que ali está sendo discutido o fato de que Deus estaria usando um ímpio para corrigir a nação de Israel. E Israel aí está discutindo porque ela se acha mais elevada, mais nobre do que aquele ímpio incircunciso que estava sendo usado por Deus. Mas esse texto também, ele faz analogia a Jeremias 18, que é aquela passagem de Jeremias ali com o oleiro, que Deus manda Jeremias descer, não é? Palavra do Senhor, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te dessa casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, isso aqui é tão profundo. Eu vou ler de novo, olha. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, foi o oleiro que estragou o vaso? O vaso se estragou na mão do oleiro. E aí o oleiro desfaz o vaso e ele faz outro vaso e olha as últimas palavras. Segundo bem lhe pareceu. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Como cacos, no meio de outros cacos, não podemos questionar o nosso Criador. Não podemos dizer, Deus, por que está fazendo isso? E aí Paulo vai falar aqui, ó. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E essa referência aqui é bem parecida, né? Quem és tu, ó homem, para discutirem com Deus, com o que Deus faz lá e fala lá com Jó. E aí ele diz que do mesmo vaso,
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que esse texto está querendo dizer? Quem é a massa? A massa é a humanidade. A massa somos todos nós. E aí ele está falando, o oleiro não tem o direito de, da mesma massa, pegar e fazer um vaso nobre que vai servir para coisas úteis, coisas muito importantes, e um outro vaso que não tenha nenhuma nobreza para carregar objetos ou comida de idolatria, por exemplo, para a idolatria? Pode. O oleiro faz com a massa ali os produtos que ele quiser. E Paulo, ele está usando lá a referência de Isaías e de Jeremias para dizer, o oleiro faz da massa, dos cacos, aquilo que ele desejar. E ele continua. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Irmãos, observe que o texto aqui, Paulo está falando, olha, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, ou seja, com muita paciência, com muita temperança. Deus suportou os vasos de ira preparados para a perdição. E isso Deus fez por quê? Para que o mundo pudesse conhecer o seu poder. É o que nós vemos lá no texto de Faraó. Por que Deus permitiu que Faraó mantivesse o seu coração endurecido? Por que em determinado ponto Deus inclusive soltou e fez ele mesmo com que o coração de Faraó ficasse endurecido? Irmãos, aquele povo estava ali no Egito há mais de 400 anos, adorando os ídolos do Egito. Deus até então tinha sido o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó já tinha morrido há muito tempo. Qual era a referência real daquele povo com Deus? Deus tinha que se fazer conhecer por aquele povo, para que aquele povo tivesse ímpeto de sair dali, coragem de sair dali, fé para sair do Egito. Ele precisava manifestar, porque o próprio Moisés diz, mas eu vou chegar lá e eu vou dizer o que para aquele povo? E Deus diz, diga que o eu sou te enviou. Mas Senhor, e quando eles me questionarem? Diga que o eu sou te enviou. Aí, quando Moisés chega lá no Egito, imagina se Faraó tivesse liberado o povo logo de cara. Se, irmãos, com todas aquelas manifestações do poder de Deus, o povo, vira e mexe, dizia, vamos constituir um líder e vamos voltar para o Egito. Eu quero cebola, eu quero tempero, eu quero carne, vamos voltar para o Egito. Não tem água, vamos voltar para o Egito. A água é amarga, vamos voltar para o Egito. Ah, nós somos como que gafanhotos diante daqueles gigantes que estão na terra prometida. Vamos voltar para o Egito. Imagina se eles não tivessem presenciado os milagres, os sinais que foram manifestos através das 10 pragas e através de tudo aquilo que se operou, a abertura do Mar Vermelho, água brotando de rocha, nuvem guiando o povo, coluna de fogo guiando o povo. Como é que teria sido? Nós precisamos abrir a nossa mente. Eu não estou no meu patamar de julgar Deus, mas quando olhamos para o contexto todo da história, ela se explica, irmãos. Ela se explica, podemos ver os desígnios de Deus sendo operados através de situações como essa do endurecimento do coração de Faraó. Faraó não é uma pessoa boazinha, que Deus foi lá e falou, não, vou fazer esse Faraó ficar mal para que eu possa manifestar. Não, Faraó já era mal. Misericórdia, mandou matar todos os meninos. O homem era o cão chupando manga. Deus foi lá e endureceu o coração dele.
E ele fala, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus faz tudo para a sua glória, é o que está aqui no versículo 22. E isso são as respostas que Paulo está dando às perguntas, não é? Por que Deus ainda se queixa? Paulo responde no primeiro momento. Ele vai perguntar, quem é você para questionar Deus? Depois Paulo vai dizer, Deus faz tudo para a sua glória. E agora, não é? Deus suportou com longanimidade, sem os destruir, porque Deus deseja o quê, irmãos? Por que Deus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou, irmãos? Porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que toda língua confesse que Jesus Cristo é o único Senhor. Por isso Ele tolera, irmãos, com longanimidade os vasos de desonra. Esse desrespeito com que a humanidade atual vive. E a terceira resposta. Vamos ler novamente o versículo 23. Olha o que ele fala. Né? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, que também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo está falando aqui, irmãos, para mim e para você. Paulo está falando para os judeus, mas ele também está falando para os gentios que viviam na igreja em Roma. Nós somos vasos de misericórdia que o Senhor preparou de antemão. E olha o que ele vai continuar falando aqui. Que se não fosse, ao versículo 29, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra. Nós já teríamos sido totalmente destruídos. Os que creram em Jesus, Deus chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. É Deus quem nos chama. E aí Paulo vai fazer 4 citações aqui. Primeiro, Paulo vai citar Oséias 2, versículo 23, capítulo 2, versículo 23. E aí ele vai dizer aqui, olha, que assim como também Oséias diz, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Como Israel rejeitou, Deus chamou os gentios. E aí agora ele chama de povo seu o que não era seu povo, e amado quem não era amada. Oséias 1,10 é a segunda citação. Dos gentios serão chamados povo meu. Eu já até li, né? No lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo vocês serão chamados filhos do Deus vivo. E ele cita também Isaías 10, versículos 22 a 23, quando ele diz que somente uma porção de Israel será salvo. Versículo 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías dizendo, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Somente o remanescente é que será salvo. Somente aqueles que creram, aqueles que acreditam é que serão salvos, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Irmãos, aí é que vem, não é ser filho de Abraão. Quando ele diz que somos filhos de Abraão, nós gentios também somos filhos de Abraão. Eu sou filha de Abraão por herança, hereditariamente? Não, pela fé. Aqueles que creem, nós gentios, que cremos em Deus, em Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, somos filhos de Abraão por herança. E ele continua citando Isaías 10, versículo 29. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus em escolher ou separar os remanescentes, seríamos como Sodoma e como Gomorra. A soberania de Deus, irmãos, ela não anula a nossa responsabilidade.
Deus rejeitou a Israel, mas Israel, ele era um povo de dura cerviz. Israel, ele desobedecia a Deus, ele não entendia. Israel, ele acreditava que era uma honra, um privilégio ser o povo de Deus. Eles reconheciam Deus como o único Deus verdadeiro, mas eles não conseguiam entender a razão de serem chamados povo de Deus. Eles achavam que era por um privilégio, era por algo que eles tivessem feito e não puramente pela misericórdia de Deus. E aí eu queria até citar um texto aqui na verdade, no livro do Timothy Keller, mas a frase é do John Stott. Ele diz assim, olha, se alguém está perdido, a culpa é dele. Mas se alguém é salvo, o crédito é de Deus. A antinomia contém um mistério que nosso conhecimento presente não é capaz de solucionar, mas que é coerente com as escrituras, com a história e com a experiência. Não dá para gravar toda a frase que eu li, todo o parágrafo, mas grave esse aqui. Se alguém está perdido, a culpa é dele, mas se alguém é salvo, o crédito é de Deus. Nós não podemos ser salvos, irmãos, de outra forma que não seja por Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se eu não fui escolhida para ser salva, aquele que se perde, ele não tem culpa? Tem. Quando começamos a estudar os versículos de Romanos, nós vimos ali que de ver a natureza, o homem precisa entender que existe um ser, um Deus, um ser divino, que é criador de todas as coisas. Não tem, irmãos, como tudo ter sido formado do nada, de um vácuo, de uma explosão. Tem que ter um Deus que criou todas as coisas, de ver todas essas coisas. Não é a natureza, como diz o Salmo, né? O firmamento anuncia as obras da sua mão. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se você está perdido, a culpa é sua. Ah, mas Deus endureceu o coração deles, irmã. Se Deus endureceu é porque já era duro. Agora, quando nós nos salvamos, não é por mérito nosso. Não é porque eu sou boa, não é porque eu tenho mais fé do que o outro, não é porque eu seja melhor. Eu simplesmente me salvei pela graça magnífica, poderosa do amor de Cristo por mim. E aí, aqui no livro, o Timothy Keller, ele cita um exemplo que eu acho que vale a pena a gente citar para encerrar esse trecho do capítulo 9, porque ele vai dar um exemplo assim. Imagina que você tem um grupo de 4 amigos, e esses amigos, eles resolvem que eles vão assaltar um banco. E você descobre que eles estão planejando assaltar esse banco, fazer esse assalto, que eles estão tramando tudo, e você tenta dissuadi-lo. Você fala, olha, não vai dar certo, e mas não tem jeito, eles vão. Só que no dia você consegue segurar um deles. Você prende lá e tal, briga, não é? Cai lá no braço e consegue fazer com que um não vá para o assalto. Os outros 3 vão para o banco, praticam o assalto. No assalto, uma pessoa reage e ela é morta. Eles são presos e condenados. Essa pessoa que se salvou, essa pessoa que deixou de ir para o assalto, ela pode dizer, eles morreram porque eles eram pecadores, mas eu não sou pecadora, eu sou boa? Não, ela estaria na mesma condição. Ela estaria na mesma condição. Então, nós não somos bons.
Nós só não praticamos todo o mal que podemos porque Deus refreia a maldade em nosso coração. Deus coloca um freio. Todos nós, o que merecemos é o preço do pecado, que é a morte. Mas graças a Deus, que tem nos dado vitória em Cristo Jesus. Vamos, irmãos, para o último ponto, né, desse capítulo 9. Que o Senhor possa estar nos abençoando.